Olá, pessoal! Dando continuidade, aqui vamos falar agora sobre alguns tipos de raízes, né? A gente vai lembrar que a função primordial das raízes é a função de absorção de nutrientes e água, né? Também a função de fixação. Só que na natureza a gente vai ter algumas variações, né, de raízes, né? A primeira que a gente observa aí é essa raiz aquática, né? Nessa raiz, a função, né, dela aqui, ela vai ter essa função também de fazer a absorção de água e sais minerais, só que como essa planta ela não fica no solo, ela não vai ter função de fixação. Pelo contrário, nesse caso aqui, a função dela vai ser de flutuação, certo? Aqui nesse outro exemplo, a gente vai ter uma raiz chamada de raiz tabular, né? Essa raiz aqui, as raízes tabulares, primeiro que elas vão ser muito comuns em plantas de grande porte. E se a gente observar, ó, ela tem essas estruturas aqui que realmente parecem com tábuas, né? Então, ela vai dar, né, ela vai auxiliar a planta a ter uma maior fixação no solo, né? Pela planta ter uma copa muito grande, muito vasta, então ela vai precisar como se fosse de um reforço na sua raiz. Aqui nessa outra imagem, a gente tem os exemplos das raízes chamadas de raízes tuberosas. Essas raízes aqui, elas têm uma característica, né, bem diferente que faz com que elas armazenem substância nutritiva, né? Então aqui a gente vai ter o exemplo da mandioca, né? A gente tem um exemplo aqui da cenoura. Essa estrutura branca aqui é uma raiz chamada de nabo. Aqui a gente tem a beterraba e em regiões mais conhecidas isso aqui é chamado de mandioquinha, certo? Mas a gente tem, por exemplo, também a batata doce, que é muito comum aqui na nossa região. Então, todos esses vão ser exemplos de raízes tuberosas. E o que elas vão ter de diferente é que, além de ajudar na fixação e absorção de nutrientes, elas vão também armazenar reserva nutritiva. Nesse outro exemplo, a gente vai ter as raízes respiratórias ou pneumatóforas, certo? Nesse caso aqui, essas raízes elas são comuns em plantas de mangue, certo? De pantanal. A raiz da planta, ela faz uma espécie de volta e aí ela deixa essa ponta aqui para fora, né? Essa ponta que fica aqui fora, ela vai absorver gás oxigênio do ar, certo? Porque geralmente o solo de mangues, de pantanal, eles são muito pobres em oxigênio. Então elas fazem a absorção, né? Essas raízes fazem a absorção do oxigênio para ajudar na respiração das outras partes da planta, né? Para suprir a necessidade de oxigênio da planta. Ok? Então, a gente encerra por aqui. Próximo assunto vai ser caule.